O sussurro da casa. Nunca gostei muito de ficar sozinho em casa, embora nunca tivesse acontecido nada que justificasse esse desconforto. Era apenas uma sensação, um peso estranho no ar quando não havia ninguém por perto. Mas naquela noite, essa sensação se transformou em algo muito mais concreto. Algo que até hoje eu tento explicar para mim. A casa estava silenciosa, exceto pelo som ocasional do vento batendo contra as janelas. Meus pais tinham viajado, e eu havia insistido que ficaria bem sozinho. Era uma casa antiga, com um piso de madeira que rangia a cada passo, paredes que pareciam absorver qualquer ruído e devolver um eco abafado. Eu já estava acostumado a ouvir estalos e rangidos, o tipo de coisa que sempre se atribui à madeira, ao tempo ou ao vento. Mas naquela noite, esses sons tinham um ritmo, como se viessem de passos. Passos pesados, demorados, como se alguém estivesse caminhando descalço pelo corredor. A princípio tentei ignorar. Peguei o celular, coloquei fones e aumentei o volume da música. Mas entre uma canção e outra, quando o silêncio preenchia os segundos antes da próxima faixa, eu ainda podia ouvir aquele arrastar suave, lento, vindo do andar de cima. Subi as escadas com uma coragem forçada, repetindo para mim mesmo que não passava de imaginação. Verifiquei cada quarto, portas abertas, cortinas balançando levemente com o vento que entrava por uma janela mal fechada. Não havia nada fora do lugar, mas o incômodo não passou. Era como se a casa estivesse atenta a mim, como se algo observasse cada movimento que eu fazia. Voltei para a sala e tentei me distrair com a televisão. As luzes da tela iluminavam fracamente o ambiente, e por um momento consegui relaxar. Foi então que percebi que o reflexo da escada aparecia no canto da tela, e algo parecia se mover ali, como uma sombra que descia devagar. Olhei imediatamente, mas não havia nada. O coração disparou. Decidi que talvez fosse melhor ir dormir, mesmo sem sono. A noite seria longa, mas deitado pelo menos eu não ficaria encarando os cantos escuros da casa. Tranquei a porta do meu quarto, deixei o abajur aceso e me enrolei no cobertor. O silêncio, no entanto, parecia ainda mais opressor ali dentro. Fechei os olhos tentando ignorar tudo quando ouvi 3 batidas suaves na porta. Batiam como se alguém tivesse apenas roçado os nós dos dedos na madeira. Congelei. Minha respiração ficou presa na garganta. Ninguém mais estava em casa. Eu sabia disso. Esperei, tentando convencer a mim mesmo de que tinha sido minha imaginação. Mas então veio de novo. 3 batidas, mais firmes, seguidas por um sussurro. Não conseguia entender o que dizia. Era como se as palavras fossem murmuradas através da madeira. Levantei devagar, o coração martelando no peito. Toquei na maçaneta com a mão tremendo, e de repente o silêncio voltou. Sem batidas, sem voz, apenas o som da minha respiração acelerada. Girei a chave, abri a porta de uma vez. O corredor estava vazio. Foi nesse momento que percebi algo ainda mais estranho. O ar do corredor estava gelado, como se eu tivesse aberto a porta de um freezer. Uma corrente fria atravessou meu corpo. Recuei imediatamente para dentro do quarto e fechei a porta com força, trancando outra vez. Tentei não pensar. Tentei apenas esperar o tempo passar. Mas o sussurro voltou. Agora não vinha mais da porta, mas de dentro do quarto. Um som baixo, quase imperceptível, repetindo meu nome. Era impossível negar. Alguém ou alguma coisa estava ali comigo. Virei a cabeça devagar, encarando o canto escuro próximo ao guarda-roupa. O abajur iluminava parte do quarto, mas aquele canto permanecia envolto em sombras, mais escuras do que deveriam ser. Era dali que vinha o som. Eu podia sentir. Podia quase jurar que havia algo agachado ali me observando. Peguei o celular para iluminar com a lanterna, mas antes que conseguisse, ouvi um estalo alto, como se algo tivesse se movido dentro do guarda-roupa. Quase deixei o aparelho cair. Com a lanterna acesa, apontei para o canto. Nada. Apenas roupas balançando levemente, embora não houvesse vento. Decidi que não passaria a noite naquele quarto. Corri, sem olhar para trás, direto para a sala. Acendi todas as luzes como se isso pudesse me proteger. O relógio marcava pouco mais de 2 da manhã. As horas seguintes se arrastaram. Eu sentia a presença ali, circulando pelos cômodos, mas nunca à vista. O tempo todo algo parecia me observar, se mover quando eu não olhava diretamente. Quando o céu começou a clarear pela janela, um alívio tomou conta de mim. O peso do ambiente diminuiu, os sons cessaram, e finalmente consegui me deitar no sofá, exausto. Até hoje não consigo explicar o que aconteceu. Talvez tenha sido apenas a solidão, minha mente pregando peças. Talvez não. Mas desde aquela noite, toda vez que fico sozinho em casa, tenho a sensação de que não estou realmente só. Eu achei que, com o passar dos dias,
aquilo fosse apenas virar uma lembrança ruim, um pesadelo mal resolvido. Mas não virou. O que aconteceu naquela noite não ficou preso ao silêncio da madrugada. Ele me seguiu. Desde então, toda vez que fico sozinho, algo acontece. Não é sempre igual, mas é constante. Às vezes, são as batidas. 3 toques suaves em portas diferentes, como se a presença quisesse me lembrar que ainda está aqui. Outras vezes, é apenas o sussurro do meu nome, vindo de onde não há ninguém. No início, tentei ignorar. Atribuí ao cansaço, à minha imaginação. Evitava contar para os outros porque sabia que iriam rir ou dizer que eu precisava dormir melhor. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais as manifestações se intensificavam. Uma noite, por exemplo, acordei no sofá da sala. Eu não me lembrava de ter dormido ali, mas a televisão estava desligada e o controle remoto em cima da mesa, exatamente como deixei. O que me fez gelar foi perceber que a porta da frente estava escancarada. Eu tinha certeza absoluta de que a trancara. O vento da madrugada entrava pela abertura, trazendo um frio estranho, pesado, como se viesse de um lugar muito distante. Fechei rapidamente, tentando não pensar. Mas a pior experiência veio algumas semanas depois. Era um sábado, fim de tarde. O sol já havia se posto, e a casa mergulhava naquela penumbra azulada que antecede a noite. Eu estava no quarto, sentado na cama, quando percebi que o ar começou a esfriar bruscamente. Não era apenas a temperatura, era a mesma sensação de vazio, de um frio que parecia se enraizar nos ossos. A madeira do guarda-roupa estalou. Primeiro um som seco, depois outro mais forte, como se algo estivesse forçando a porta por dentro. Meu coração disparou. Peguei o celular e liguei a lanterna, mas a luz trêmula só tornava a cena mais insuportável. A porta do guarda-roupa se abriu sozinha, lenta, rangendo, revelando apenas roupas imóveis. Eu estava paralisado. Não havia vento, não havia explicação. Então, uma das camisas deslizou do cabide e caiu no chão. Não como se tivesse se soltado, mas como se tivesse sido puxada. Eu não gritei, apenas corri. Desci as escadas quase tropeçando, ligando todas as luzes novamente. Passei a noite em claro no sofá, tremendo debaixo do cobertor. No dia seguinte, decidi buscar explicações. Perguntei aos meus pais sobre a casa, se já tinham ouvido algo estranho. Eles riram. Disseram que eu estava impressionado demais, mas minha mãe comentou, quase casualmente, que a antiga dona havia morrido no andar de cima, sozinha, trancada em um dos quartos. Ela falou isso como quem comenta uma curiosidade histórica, sem imaginar o impacto que teria sobre mim. Desde então, não consigo parar de pensar nisso. Será que é ela? Será que está presa aqui, tentando se comunicar? Ou será que o que habita essa casa é algo muito mais antigo, algo que apenas usa essa história como fachada? Ontem à noite algo aconteceu que mudou tudo. Eu estava novamente sozinho. Para me distrair, coloquei música no quarto e tentei fingir normalidade. Mas às 2h40 da manhã, a caixa de som desligou sozinha. O celular estava carregado, não havia motivo. O silêncio me envolveu como um peso. E então ouvi outra vez. 3 batidas na porta do quarto. Não tive coragem de abrir. Fiquei imóvel, o corpo inteiro gelado, enquanto uma sombra se projetava por baixo da fresta da porta. Não havia luz no corredor, mas era como se algo sólido estivesse parado ali. Foi então que, pela primeira vez, ouvi claramente as palavras. Não era apenas meu nome. A voz, rouca e distante, sussurrou: Abra a porta. Meu corpo inteiro tremeu. Eu não consegui me mover. As batidas voltaram mais fortes, sacudindo a madeira, enquanto a voz repetia cada vez mais agressiva: Abra a porta. Eu não abri. Fiquei imóvel, encolhido na cama até que de repente tudo cessou. O silêncio voltou. Quando amanheceu, criei coragem para verificar. A porta estava intacta, mas marcas apareceram na madeira, como arranhões fundos, 4 riscos paralelos descendo até a maçaneta. Agora eu sei que não é apenas a solidão, não é imaginação. Algo está tentando entrar, algo que não aceita ser ignorado. E no fundo, eu sei que mais cedo ou mais tarde vou ter que abrir essa porta. Eu sabia que não conseguiria resistir para sempre. A cada noite as batidas ficavam mais insistentes, os sussurros mais claros, a sensação de ser observado mais sufocante. Eu já não dormia direito, já não me sentia seguro em nenhum cômodo. Era como se a casa toda tivesse se tornado um corpo estranho, pulsando, vivo, respirando junto comigo. Naquela madrugada, quando as batidas começaram novamente, algo em mim simplesmente se quebrou. Não era coragem, era exaustão. Cansaço de fugir, de me encolher como uma presa.
Eu me levantei com o coração disparado e fiquei diante da porta. A sombra ainda estava ali, projetada por baixo da fresta, imóvel, esperando. A voz sussurrou de novo. Abra a porta. Dessa vez eu obedeci. A maçaneta estava fria, tão fria que parecia queimar a pele. Girei devagar e puxei a porta. O corredor me encarou em silêncio, vazio. Mas o ar gelado que entrou fez meus olhos lacrimejarem. Foi então que percebi. Havia uma figura parada no fim do corredor. Era alta, magra, envolta em uma escuridão que não parecia sombra natural. O rosto estava encoberto, mas eu podia sentir o olhar fixo em mim. O chão rangeu sob pés invisíveis, enquanto a figura começou a andar em minha direção, lenta, arrastando cada passo. Quis correr, mas não consegui. Minhas pernas estavam presas ao chão. Quando ela chegou perto o suficiente, vi algo que nunca esquecerei. Não tinha olhos, apenas buracos fundos e escuros, como se a carne tivesse sido arrancada dali. A boca se abriu, e o sussurro ecoou dentro da minha cabeça, embora ela não movesse os lábios. Agora você me vê. O quarto atrás de mim estourou em um vento violento. O abajur caiu no chão, as paredes tremeram e eu fui lançado para trás, caindo contra a cama. A figura entrou, atravessando a porta sem tocá-la, como se fosse feita de fumaça densa. A escuridão se espalhou pelo quarto, engolindo cada canto, até que não havia mais luz, apenas aquele vulto diante de mim. Eu fechei os olhos esperando o pior, mas, em vez de dor, senti uma pressão absurda dentro da minha cabeça. Vozes, dezenas delas, gritando todas ao mesmo tempo, enchendo meus ouvidos. E então compreendi, aquilo não era apenas uma presença. Eram almas presas, retorcidas, gritando em desespero dentro de um único corpo de sombra. A coisa se inclinou sobre mim, tão perto que eu podia sentir o frio queimando meu rosto, e disse em um coro de vozes: Você abriu. Agora nunca mais estará sozinho. Depois disso, tudo apagou. Quando acordei, já era manhã. O quarto estava destruído, roupas espalhadas, o abajur quebrado, as paredes arranhadas. Eu tentei convencer a mim mesmo de que tinha sido um surto, um sonho vívido. Mas quando me olhei no espelho, percebi marcas roxas no meu pescoço, como dedos que haviam me agarrado com força. Desde aquele dia, a casa não é mais a mesma, nem eu. Não ouço mais batidas na porta. Não há mais sussurros do lado de fora. Agora, a voz fala comigo dentro da cabeça, mesmo quando estou cercado de gente. Quando caminho na rua, vejo reflexos escuros me acompanhando nas vitrines. Quando durmo, sinto alguém deitar ao meu lado. A presença não está mais tentando entrar. Ela entrou, e como prometeu, nunca mais me deixa sozinho.